Então, pessoal, estou vendo aqui no X o perfil do Felipão Hilton em relação... Bom, para saber um pouquinho mais sobre aquela pendenga que ele está tendo com o apresentador Ratinho, né? Que havia dito com o maior respeito do mundo que ele não seria uma mulher. O Felipão, o Felipe Santos Silva, né, mais conhecido como Érica Hilton, não é uma mulher, né? E o pior é que o Filipão só tá indo pra cima do Ratinho por quê? Porque ele é um grande apresentador, né? Porque esse maluco aqui, cara, lá no X, ele é chamado de travecão pra baixo, certo? Ele é chamado de travecão pra baixo, as pessoas em peso não reconhecem que esse maluco aqui seria uma mulher e que nem deveria ser chefe da comissão das mulheres, né? Que é isso que vem acontecendo, e que tem muita mulher aí que é de esquerda, né? Aí acha que, pô, só porque o Duda aqui também seria da esquerda, né? Ele tem o direito, certo, de ser justamente o chefe dessa comissão aqui, né? Mas enfim, você pega que tem mulher aí, né, que ela não tem um mínimo de respeito, ela não tem um mínimo de autoconsideração por si mesma, né? Pegar o cara que inclusive nem operado é, hein? Ele nem operado é, certo? Para ser o chefe da comissão das mulheres, né? Aí, né, eu até vi que tem algumas aí falando que, olha só, cara, mas acontece que não importa se esse maluco é uma mulher ou um homem, o importante é que ele seja competente, cara. Mas acontece que, olha só, se você pegar o histórico dos chefes da comissão da mulher, você vai sacar que a maioria eram mulheres de verdade. Eu não vou falar o termo cis, né, obviamente não vou contribuir, né, para narrativa esquerdista, né, porque esse pessoal aí que está forçando o termo cis, né, eles te mandam essa aí, e se você aceitar isso aí, cara, se você passar isso aí para outras pessoas, porra, cara, você está contribuindo para a esquerda, né, existem dois tipos de mulher. Tem aquela que é a biológica, né, e tem o cara que se acha uma mulher. Então, se você endossar isso aí, né, você vai reconhecer, né, que os trans eles teriam os mesmos direitos que as mulheres biológicas, certo? Então, nunca entoe o termo cis, cara, cisgênero, certo? Mas enfim, o que eu estou vendo aqui? Aqui, ele havia escrito: sim, sou presidente, né, presidenta é o cacete da comissão da mulher. E o fato disso incomodar mais do que a onda... Não, isso não incomoda mais do que a onda de violência contra a mulher, cara. São coisas diferentes, né? Incomoda... você pega o fato de que incomoda você ser um transexual, né? Que, como eu disse, né, nem operado e nem se fosse operado ele não teria o direito, certo, de estar onde está, certo? E em relação a se incomodar com a violência contra a mulher, que sim, acontece mesmo, né? São duas coisas completamente diferentes, cara. Aqui. E o fato disso incomodar mais do que a onda de violência contra a mulher que assola nosso país diz muita coisa. Essa gente incomodada, o que importa não é defender a vida das mulheres, é ofender o direito à vida das mulheres trans e travestis. Cara, ninguém tá falando isso aí. Eles só acham um absurdo, e é um absurdo mesmo, você sendo um homem, né, está sendo chefe da comissão da mulher. Esse é o incômodo da coisa. As pessoas têm todo o direito de se incomodarem, cara, sejam eles homens ou mulheres, especialmente as mulheres, né, porra? Mas nós, mulheres trans, avançamos, conquistamos espaços, e nesses espaços mostramos que somos plenamente capazes de dialogar e representar mulheres, mesmo as diferentes de nós. Então aqui ele já tá unindo, ele já está incluindo os trans e as mulheres como sendo mulheres mesmo, né? Pois o que nos une é o nosso desejo de vida, certo? Pois também falaremos sobre o direito de mulheres e meninas ao aborto, né? E ao próprio corpo. Enfrentaremos o crescimento do movimento Red Pill, cara. Mas o Red Pill, aí você sabe que esse maluco aqui, ele até deve ter feito uma pesquisa bem superficial, né, em relação a essa filosofia, que não é movimento porra nenhuma, é uma filosofia, certo? E ele deve ter sacado que não é absolutamente nada do que esse maluco pensa que seria. Mas mesmo assim, né, até por fins politiqueiros, né, ele tá taxando, né, esse pessoal aí como se fosse, os caras eles querem o mal da mulher, blá blá blá. Não, cara, certo? Aí tá. Desafiaremos as Big Techs e seus deepfakes e lutaremos de cabeça erguida, sem vergonha alguma, contra a misoginia, transfobia, lesbofobia. Cara, esse pessoal da esquerda adora enfiar um rótulo diferente, cara.
é bifobia, é transfobia, é gordofobia, é não sei o que, fobia, certo? Aí você saca que a partir de todos esses termos aí, que a galera da esquerda, né, assim como eu acho que até a torcida do Flamengo tá sabendo, né, ela preza por tudo menos pela liberdade, cara. Ela sempre quer te taxar de alguma coisa, mesmo que seja com base em uma, entre aspas, ofensa completamente superficial, cara. Né? E tantas outras formas de violência praticadas como contra nós mulheres brasileiras. Esse maluco aqui, assim como a grande maioria dos trans, né, tem cromossomo XY, tem cheiro de homem, tem a pele mais espessa do que a de uma mulher. O cara tem a pelve diferente da mulher, certo? Brincadeira. Aqui. Então, hoje sob o protesto dos LGBTfóbicos e defensores da PL do estupro, do PDL da pedofilia e dos Red Pills, né? Aí você entende que assim como o deputado Dudão lá, né, que inclusive, porra, é um cara que se diz trans, mas ele é casado com uma mulher de verdade e tem uma filha, né? Os caras vão querer derrubar o masculinismo, né? Sendo que, como eu disse, o pessoal não prega o ódio, a violência contra a mulher, cara. Eles não fazem isso aqui. Aqui, Erika Hilton me representa, né? Aí aqui, ó, vamos ver esse aqui, vídeo aqui. Aqui, Vitória. O Ministério Público aceitou minha denúncia para que o apresentador Ratinho seja condenado a pagar 10 milhões em indenização às mulheres vítimas de violência trans e cis e que o programa seja retirado de qualquer canal onde esteja. Ou seja, maluco, e inclusive eu já tinha dito isso aí pela internet, né? Esse maluco aqui, na situação em que ele está, a posição em que ele está, se bem que ele já havia demonstrado isso aí por diversas vezes, né? Esse maluco não tá por você que havia votado nele, não tá por você que tá acreditando nas esparrelas dele. Não, o cara tá por ele mesmo, certo? Ele faz as coisas por ele mesmo, certo? E eu também tinha dito outra coisa, que esse maluco aqui, ele certamente, né, está amargurado, está ressentido pelas agruras que ele havia sofrido desde antes, né, dele tentar ser um político, né? Ele já havia dito aí que tinha se prostituído, né, e tudo mais, certo? E ele acabou colocando isso aí, né, como se fosse uma espécie de combustível para ele ser o que é hoje, certo? Ou seja, esse maluco tá, entre aspas, sangue nos olhos por conta do passado dele, certo? Ou seja, né, deixou claro que esse cara quer se vingar, né, certo, do que havia acontecido com ele, se pondo por cima da carne seca, né, e eu quero processar quem me chamou de homem e tudo mais, né? Você entende que uma coisa está conectada à outra, cara. Ele é o que é por puro ressentimento, né, e é um cara que está indo à desforra, certo? Então é por isso aí, o cara quer 10 milhões, né, do apresentador Ratinho, certo? E ele tá fazendo isso aí, ó, vou falar aqui de novo que eu havia dito no começo do vídeo, né? Ele tá fazendo isso aí, aproveitando que o cara é um grande apresentador, famoso pra caramba, né? Então, cara, a cada gente que tiver em um nível grande de fama, ele vai processar, cara, e que chamar esse maluco aqui de homem, né? Mesmo que, né, em seu discurso, né, ele seja todo respeitoso, né, contra esse maluco aqui. Ele não quer saber, cara, ele quer processar e pronto. É um déspota, é o que a gente esperava de um parlamentar, né, que é progressista, que é do grupo LGTVXYZPQP, é um déspota, certo? E imagine se esse maluco aqui for o que? Um prefeito de São Paulo, se for um governador de São Paulo, se for um presidente da República. Só vai faltar ele matar os opositores dele. É isso, esse maluco aqui é muito previsível, cara. O modus operandi que ele faz enquanto deputado é muito previsível, cara, certo?
cara quer acabar com todo mundo que se opor a ele, né? Então vamos lá. Só que acontece que, e ele tá fazendo isso aí, apesar do Gilmar Mendes, né, ter dito que, chamar esse cara de homem aqui não é crime. E no mundo normal não deveria ser crime. Certo? É crime por quê? Porque eles acham que todo mundo tem que comprar a brincadeirinha deles. Certo? Porra, cara, é tipo você ter uma dupla gay, né? Tem as pessoas que falam que é casal gay, não. É dupla, cara. Certo? Os caras querem, os caras são gays, né, e tal. Os caras se juntam e tudo mais, né, isso aí não é problema nosso. Mas os caras querem estender, né, a sua brincadeira adotando uma criança. Aí eu não acho certo, cara. Eu não acho certo. É porque, de qualquer forma, ainda mais hoje em dia, porra, a criança tem que ter uma referência de pai e de mãe de verdade, cara. Um homem e uma mulher de verdade. Mas você tá sendo transfóbico? Não, cara. Tá sendo homofóbico? Não, cara. Não mesmo. E se bem que, o significado do termo homofóbico, né, ele foi modificado, né? Não sei se você sabe, porque antigamente era algo completamente diferente. Aí hoje, cara, você não pode se opor a um quadrinho que acabou retratando ali uma versão do Superman gay, certo? Que você já é um homofóbico? O que é isso, certo? Mas enfim, a gente vai ver aqui o vídeo. Aí vamos ver aqui, ó, Vitória. Tá, isso aqui eu já li. Jamais toleraremos a transfobia, que as mulheres cis sejam reduzidas. Aí, de novo, esse cara aqui tá falando pelas mulheres de verdade, né? E eu acho, cara, eu acho que as mulheres de verdade, elas têm que organizar um protesto contra isso aqui, cara. Tem que fazer o possível para retirar esse cara. Mas você acha que a mulher vai fazer isso aí? Ela não vai, cara. Ela não vai. Certo? O único tipo de... eu não vou ser injusto aqui. Eu ia falar que o único tipo de mulher aí que se junta para fazer protesto, nem precisava dizer aqui que elas compõem o grosso dos manifestantes esquerdistas, né? Em protestos, em ocupações, né? Entre aspas, né? E sem contar que esse pessoal aí, as mulheres de verdade, né? Infelizmente, né? Elas são a favor de tudo de ruim o que anda acontecendo com a Europa Ocidental, cara. Com aquela imigração em massa ali, né? De gente que... os caras têm mais benefícios do que os próprios cidadãos daquele país, cara. E os caras estão barbarizando tanto a Inglaterra, quanto a Irlanda, quanto a Escócia, quanto Portugal, quanto a França e quanto a Itália também. E tem até gente, né? Eu acho que de qualquer forma eu vou ter que concordar com isso aí, né? É como se fosse também uma espécie de desforra, né? A Europa Ocidental ter colonizado tanto a África quanto o Sudeste Asiático, especialmente a Índia, né? Já que a Inglaterra ficou lá um tempasso. Mas enfim, a gente vai ver aqui o vídeo, né? Tem 1 minuto e 52, né? Vamos ver o que esse imbecil vai falar. O Ministério Público Federal acaba de acatar a minha denúncia contra o apresentador Ratinho, que em plena TV aberta e no horário nobre se sentiu à vontade para fazer um discurso criminoso e profundamente irresponsável. O Ministério Público pede a indenização de 10 milhões por danos coletivos causados à população trans e travestis e a retirada imediata do programa em qualquer canal ao qual ele esteja vinculado. Eu aposto com você aqui que teve trans e travesti que não se sentiu ofendido pelo que o Ratinho havia dito. Eu aposto com você. Mas também é aquele negócio, né, cara? Esse maluco aqui, ele acabou sendo votado pelo pessoal LGTV, né? Então tem muita gente que se acha representada, né, por esse cara. Esta é uma resposta contundente da justiça brasileira, dizendo que não está autorizado ridicularizar, debochar e espizinhar a dignidade da população trans e travestis. Essa é uma vitória das mulheres, de todas aquelas que acreditam que sim, nós podemos fazer justiça pela nossa dignidade. Um momento histórico para o Brasil. Pela primeira vez nós rompemos com a marginalidade da compulsoriedade da prostituição das ruas, ocupamos um lugar para fazer política para todas as mulheres brasileiras e este episódio foi completamente contaminado
contaminado pelo discurso raivoso e de ódio daqueles que não aceitam a nossa presença na sociedade. Não está autorizado. Aí você entende que o Filipão aqui, né? Ele tá colocando abertamente aqui como uma pessoa misógina, né? Certo? Porque, vou falar aqui pela última vez, esse maluco aqui não é mulher. Ele é um homem, certo? E ele tá incluindo aqui as mulheres de verdade, cara, na sua luta, certo? Então, cara, não existe uma pessoa... Não, existe sim, né? Mas a gente vai colocar aqui em um... não existe pessoa mais misógina do que um transexual, certo? E que, essa luta que eu tô fazendo é pelas mulheres e tudo mais, certo? Mas infelizmente, cara, aqui no Brasil, vou falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Não está permitindo cometer crime contra a dignidade de ninguém. E nós também não permitiremos que este episódio de vitória, de conquista, de avanço da democracia seja contaminado pelo discurso de ódio de quem quer que seja. Cometeu crime, terá que ser responsabilizado e pagar pelos seus crimes. Seguiremos na luta, seguiremos resistindo, seguiremos lutando por um mundo e por um Brasil que incluam todas as mulheres, que protejam as mulheres do transfeminicídio, do feminicídio, do estupro, da violência doméstica. Todas essas violências estarão... Peraí, ele havia dito transfeminicídio? Aí, bicho, o pior é que, obviamente, ele não vai incluir, né, os casos de homossexuais que também matam homossexuais, cara, de trans que mata trans, certo, de cliente de garoto de programa e de travesti que matam eles. Ele não vai incluir, né, nisso aí, né, no seu transfeminicídio. E sem contar, cara, de traveco que mata a mulher de verdade. Isso aí tem, certo? Mas isso aí esse imbecil aqui não vai incluir, né? Ditadorzinho de merda. Pautadas. E esta é a nossa prioridade. Vitória. Vitória daqueles que lutam. Vitória daquelas que não abaixam a cabeça. E vamos seguir pedindo a responsabilização deste criminoso que usa o seu programa na televisão para pegar ódio, mentira e desinformação. Seguimos na luta. E ainda assim esse maluco aqui vai ser reeleito, né, deputado. E se ele tentar para a prefeitura de São Paulo, que eu creio que ele vai tentar, né, cedo ou tarde, ele vai ter uma votação expressiva. Eu acho que sim, cara. Até porque o povo de São Paulo é meio frouxo, né, cara. Se você comparar com outros aqui pelo Brasil, vou ter que me afastar aqui que o povo de São Paulo é um pouquinho frouxo, cara, certo? É um pouquinho frouxo, inclusive, né? Um povo liberal pra cacete. Mas o Rio que é não é o Rio, cara. Não é o Rio, por incrível que pareça não, cara. Por incrível que pareça não. A cidade de São Paulo, ela consegue ser a mais liberal do Brasil, certo? E obviamente eu estou incluindo também situações envolvendo liberdade de LGTB, certo? Os caras fazem praticamente o que quiserem na rua, cara. Vamos lá. Um apresentador que ignora o crescimento dos feminicídios, né? Isso aqui ele já foi desonesto para o cacete aqui, né? Obviamente, né? Ele está se colocando aqui em pé de igualdade das mulheres de verdade, né? Da misoginia, da violência contra nós, mulheres brasileiras, decidiu me atacar em plena TV aberta por presidir a Comissão das Mulheres da Câmara. Onde estava o Ratinho sobre o fato da própria Câmara dos Deputados esperar, né? Procuradoria-Geral Eleitoral pede que Ratinho seja investigado por violência política de gênero contra Filipão Hilton. Tem essa palhaçada aí, cara. Essa palhaçada. E agora, para encerrar esse vídeo aqui, são as mulheres que não concordam com isso aqui, que devem agir, cara. Devem agir mais do que qualquer outra pessoa. Porque, você se resumir a ficar falando que eu não concordo com isso aí pelos cantos, em entrevista de rua, isso aí não vai adiantar nada, cara. Vocês têm que ir para as cabeças. Inclusive eu acho que tem gente de esquerda que também não concorda com isso aí.
Não, acho não, tenho certeza disso aí, né? Até porque nem todo esquerdista é progressista, né? Então por que esse pessoal não age também? Ou então estão fazendo alguma coisa e eu não estou sabendo? Então esse maluco aqui, cara, esse transexual aqui, esse maluco é um projetinho de déspota, e se ele for eleito para mais cargos, né? Se ele pleitear mais cargos, e eu acredito que ele vai tentar isso aí, ele vai estender, se eleito, né, ele vai estender ainda mais essa sua sanha, né, contra os homens, né, especialmente, né? E aí como é que vai ficar, cara? Você vai estar lá em cima, né? E você vai ficar ainda reclamando pelos cantos, cara, certo? Então tem que acabar, tem que, ó, não tô falando acabar com o cara, né, pra matar ele, não tô dizendo isso aí. Mas, porra, cara, acabe com esse, entre aspas, sucesso político que ele tá tendo, cara. Né? Inclusive, eu acho que ainda esse ano, né, ele vai fazer muita merda ainda contra homens e contra mulheres de verdade, cara. Ele vai fazer isso sim. E eu acredito que ao menos essas merdas as quais ele for fazer, né, vão se refletir nas próximas eleições aí, né? Já que, como eu disse, ele vai querer ser reeleito, né? E eu acredito que ele vai ser, sim, né? Mas se bobear com menos votos do que ele tinha anteriormente. Então é isso aí, pessoal. A gente tem que fazer alguma coisa, cara. Especialmente as mulheres. Elas quem tem o maior direito para, né, se coçar, fazer alguma coisa aí para acabar com esse cara. Certo, pessoal? Então é isso.